Glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que, para mim, é uma alegria sem tamanho estar aqui com os irmãos, até pela experiência que nós tivemos no ano de 2007, quando estivemos aqui. Na realidade, nós fomos motivados por Deus e pelo nosso discipulador a conhecermos a igreja, ou melhor, conhecer um pouco mais a vida do pastor Ralph, da Lisa. Na época era só os dois, né? E nós também éramos só nós dois lá, assumindo a igreja de Paranaguá em setembro de 2006. Em março de 2007 nós estivemos aqui, porque nós queríamos conhecer uma igreja começando na visão do MDA, e era a questão aqui de Cabo Frio. Bem naqueles dias, Ralph tinha recém assumido a igreja estava caminhando, ele estava implantando todo o modelo. Então nós viemos para cá com muita fome, muita sede mesmo. Fazíamos parte já de uma grande igreja em Curitiba, mas como pastores de uma igreja titular, começando ali uma igreja na visão do MDA, nós precisávamos tanto de auxílio e ver alguns detalhes. E fomos tão abençoados por aqueles dias. Se eu for contar toda a história daqueles dias aqui, eu dou muita risada ainda, porque tem alguns detalhes muito especiais, pastor? Ele sabe disso, mas não vou nem me delongar nisso, mas foi muito especial estar aqui e hoje voltar a esse lugar. Para mim é muito gratificante mesmo. Estive com o Ralph algumas vezes, ele foi até Paranaguá juntamente com a pastora Lisa algumas vezes, nos abençoaram demais lá. Então, para mim é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. Eu falei para ele, eu estou como aquele menino que talvez sonhava jogar na seleção brasileira, e de repente veste a camisa da seleção. Eu me sinto assim hoje de manhã, realmente assim, e vou me sentir assim ainda mais à noite também, porque é uma honra para mim estar aqui. E eu sei do caráter do pastor de vocês e da responsabilidade que ele tem com o microfone, com o púlpito. Então eu me sinto, com a graça de Deus, eu creio que eu vou poder trazer aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Mas antes de começar a palavra, eu preciso dar os parabéns a cada um de vocês. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: você está de parabéns. Por quê? Queridos, quando eu estive aqui, o prédio era alugado, pastor Ralph? Era alugado na Rua Inglaterra, que o pastor falou, que era um prédio de 2 andares, a igreja era em cima, e aí tinha, eu lembro que uma cantina na parte de baixo. E quando eu cheguei aqui hoje de manhã, embora eu já tinha visto uma foto ou outra, o pastor Odilon já esteve aqui, então ele já tinha me falado de toda a beleza que era esse lugar e de toda a excelência, mas quando eu entrei, eu nem vi tudo ainda, mas ele sabe disso. Eu fiquei ali falando para ele: rapaz, está de parabéns, rapaz, vocês estão de parabéns, rapaz, coisa linda, e realmente parabéns. Sabe, que Deus continue gerando esse espírito de excelência sobre a vida de vocês, porque por muitos anos a igreja tratou com coisas de uma forma muito superficial e não gerando qualidade para os membros das igrejas. E hoje, olhando aqui vocês, eu sei que vocês já são referenciais em tantas áreas, e inclusive nessa área, falei ao Ralph, depois eu vou tirar foto de tudo, e eu quero fazer alguns vídeos. Hoje à noite, então, eu vou virar tiete nesse lugar. Eu quero muito, assim, registrar muitas coisas. Porque, queridos, assim como já aprendi lá atrás com eles e tenho aprendido durante tantos anos, eu quero novamente aprender. Temos alguns desafios em Paranaguá, temos um prédio grande, mas ainda alugado, mas nós sonhamos muito com a compra de um terreno, com a construção da sede mesmo própria, e eu quero fazer muito nesse modelo que eu estou vendo aqui, porque eu comecei a olhar, eu falei: gente, eu acho que tem 2 igrejas chiques que eu já conheci. Uma delas é a igreja do pastor Tércio, lá em Porto Alegre, a Igreja Batista Monte Serra. E a segunda igreja chique que eu já conheci é essa igreja aqui. Falo para vocês, eu estive na Coreia há 2 anos atrás, conhecendo uma igreja, tudo muito bem arrumado. Mas eu olhando aqui, vocês venceram a igreja coreana. Parabéns para vocês, parabéns mesmo. Sou fã de vocês, sabe? Sou fã mesmo. Querido e querida,
Eu quero muito poder, eu sei que vocês estão falando tanto sobre o Espírito Santo nesses dias, né? E o pastor Ralph falou daquilo que vocês estavam trabalhando como igreja, aprendendo, mergulhando no Senhor. E eu quero muito poder nessa manhã, de alguma forma, contribuir para isso, né? E se em algum momento eu repetir algo que já foi falado aqui, por favor, me perdoe, eu não estava aqui os outros domingos, né, escutando, mas eu quero, nessa madrugada, enquanto eu estava buscando ao Senhor, eu fiquei muito assim, Senhor, o que, né, eu devo levar à igreja, então eu quero compartilhar com você, partindo de Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu sou casado há 14 anos, indo para 15 anos. Nós temos a Marcela, a minha esposa é a Flávia, que trabalha no ministério realmente junto comigo, muito parecido, né, o casal. Nós somos realmente muito parecidos, né? Assim como a Lisa trabalha tanto junto com o Ralph, Flávia também trabalha junto comigo, como diz o Ralph, segurando o boi pelo chifre mesmo, né, e fazendo com que a obra de Deus avance cada dia mais. Somos pais da Marcela, vai fazer agora dia 21, 2 aninhos de idade, e nós somos pais também do Luiz Otávio, né, que tem 1 ano e 6 meses. Nós, pela graça de Deus, fomos abençoados primeiramente com a Marcela, quando ela tinha 17 dias de vida, né, e nós então adotamos a Marcela, e todo o processo, né, e vai para fórum, e vai para a justiça, e tudo mais aquilo. No meio desse processo todo, nós somos chamados e aparece o Luiz Otávio para nós, um menino lindo demais, com 5 meses, e né, já estava no abrigo há 5 meses, assim que nasceu já foi levado ao abrigo, e então estava ali 5 meses esperando os seus pais, né? Na realidade a gente já tinha então um filho de 5 meses, não sabia ainda, mas Deus então nos proporcionou a conhecê-lo naquele dia, e nós então também adotamos o Luiz Otávio, e vivemos uma vida como família muito abençoada. Ralph viu que eu estou aqui, né, e todo momento ali estou no WhatsApp, e a esposa manda foto e manda frases que eles estão lá falando, né, porque está naquela fase de... A Marcela já fala muito mais, o Luiz Otávio, como homem, um pouquinho mais devagar, né, então ele está aprendendo também, né, a falar muito, mas teve um pedido da minha filha, que eu ainda estou pensando se eu vou atender ele, porque senão eu posso acostumar ela mal. Mas ela falou assim: papai, sapato. Falei, gente, não precisa nem falar direito, mas já está pedindo sapato. É mulher mesmo, né? Então, assim, mas glória a Deus. Queridos, Efésios capítulo 5, versículo 18, na Nova Versão Internacional, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Querido, quando eu penso na pessoa do Espírito Santo, eu penso no relacionamento que nós precisamos ter com Ele. Eu gosto muito de olhar para esse versículo, porque tem uma palavra aqui que está em português, é claro, porém eu fui buscar essa palavra dentro de um significado grego, e ele traz o enchei-vos com o ser enchido repetidas vezes, ou de uma forma contínua. E isso para mim me chamou muito a atenção, e em alguns momentos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, e não apenas estudando, mas buscando viver a pessoa do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu entendo que dentro de nós existem tantas emoções, dentro de nós existem tantos pensamentos, dentro de nós existem tantas motivações, mas eu entendo que todas elas, todos os pensamentos, todas as emoções, todas as motivações precisam ser direcionadas pela pessoa do Espírito Santo. Agora, de que forma isso vai acontecer? Se não, a forma de a cada dia nós estarmos nos alimentando dele, a cada dia nós estarmos nos enchendo da pessoa dele, sabe, para que nós possamos fluir e agir através da pessoa do Espírito Santo em nós. Querido, eu gosto muito de palavras práticas para a nossa vida. Sabe, eu talvez, em alguns momentos, eu sou até simplista, da forma que falo e talvez trago a palavra de Deus, mas eu gosto muito de pensar com a igreja como eu vou pegar a Bíblia, a palavra de Deus, o manual de Deus para nós, e vou aplicar no meu dia a dia.
E para mim, a questão de encher, esse versículo, né, de Efésios 5,18, ele traz a questão de não se embriagar com vinho, ou seja, olha, não gastem tempo com o vinho, não gastem tempo ficando alcoolizados, embriagados, não percam o foco de vocês, porque, querido, assim, quando alguém, você já viu um bêbado? Quem aqui já viu um bêbado? Tem alguém aqui que já já teve algum problema com bebida? Já bebeu demais? Né? Até cair, levantar e tudo mais? Queridos, eu já vi pessoas alcoolizadas. E as pessoas alcoolizadas, elas perdem toda a direção da sua vida. Todos os sentidos que ela tem, ela perde. É tão interessante isso, porque nós vemos isso no trânsito. Quantos acidentes já foram causados por pessoas alcoolizadas? E muitas vezes, quando nós pensamos de embriaguez, nós pensamos só nesse sentido de beber algo e perder esse sentido, às vezes de falar e tantas outras coisas. Porém, tem muitas coisas nos dias de hoje que nós poderíamos colocar no lugar do vinho aqui, que acabam nos deixando alcoolizados com essa vida, presos nessa vida, deixando de procurar a presença de Deus. Por que muitas pessoas procuram álcool, procuram o vinho, se embriagam para esquecer dos seus problemas? É verdade ou não é? Para poder ter um pensamento diferente, para poder ter eu já escutei, né, um irmão uma vez, ele falando que ele bebia, né, ele já era convertido, entregou a vida a Jesus, já estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então ele contando, ele falava assim: olha, eu bebia antigamente, porque eu precisava esquecer um pouco da minha esposa, eu precisava esquecer dos meus problemas, e eu precisava ser feliz por alguns instantes. Então, a bebida para ele simbolizava a alegria. A bebida para ele achava que era algo muito bom. Mas claro que quando ele conheceu a Jesus, e ele conheceu a pessoa do Espírito Santo, ele falou: não, eu não quero mais esse negócio de bebida, porque eu achei algo que pode me deixar muito mais, eu vou usar o termo assim, com muito carinho, embriagado de alegria, sabe, muito mais movido, sabe, e algo que não vai me fazer esquecer os problemas, mas vai me ajudar a resolver os problemas, sabe, querido, porque só esquecer é fugir, e fugir, tem uma hora que nós fugimos, mas aquele problema vai nos achar e vai nos encontrar e nós vamos ter que resolver. Agora, através do encher continuamente do Espírito Santo, nós vamos conseguir, com a força dele, com o poder dele, com a direção dele, nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. Sabe, nós precisamos a cada dia entender que quando nos enchemos do Espírito Santo, algo especial de Deus vem sobre nós. Sabe, eu gosto tanto de pensar que o tempo de jejum e oração, nós também estamos num tempo de 21 dias de jejum e oração, todo o Ministério Shalom. Nós cremos que a jejum e oração, juntamente com a fé, ativam o sobrenatural sobre a nossa vida. Coisas que eu sei que já tem acontecido aqui, que vai acontecer ainda mais. Sabe, queridos, e dentro disso eu penso que sempre que nós estamos buscando a Deus, nos enchendo do Espírito Santo, e se aliarmos tudo isso, jejuando, orando, com muita fé, querido, o que vai acontecer? Nada vai nos segurar. Sabe, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nada vai nos segurar. Quando eu penso no encher repetidamente, ou encher a cada dia, pegar algo fresco de Deus, né, dessa presença do Espírito sobre nós, todos os dias, eu lembro do maná, eu lembro de Êxodo 16, quando o povo está lá querendo, né, algo especial para comer, e Deus então dá a porção para cada dia ao seu povo. Sabe, querido, para mim, o encher do Espírito Santo, ter essa pessoa dentro de nós, agindo com a nossa vida a cada dia e através da nossa vida, tem a ver
com uma vida de devocional na presença do Senhor, nos alimentando a cada dia, buscando aquilo que é fresco para nós. Em Êxodo 16, nós não vamos abrir lá, mas se você estiver anotando e depois quiser meditar, você vai prestar atenção que não era possível, ou melhor, não era permitido que os homens pegassem mais do que a quantidade necessária para o dia, para eles se alimentarem. E alguns espertinhos, eles foram lá, encheram um jarro mais do que devia do maná e trouxeram para dentro de casa, para guardar para o outro dia. E a Bíblia fala que no outro dia estava cheirando mal, ou seja, estragou, apodreceu. Mesmo que veio que foi algo que Deus deu, mas Deus falou que era para a porção de alimento para aquele dia. Sendo assim, quando eu olho para Efésios 5,18, eu faço uma pequena ponte entre o maná e a presença da pessoa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Querido, nós não devemos nos encher do Espírito uma vez só. Eu já vi pessoas indo para o retiro Vida Vitoriosa, que nós chamamos de encontro com Deus, pessoas indo para esses retiros, chegando lá e se enchendo e voltando, cuspindo fogo, e assim, se você duvidar, o que aparecer na frente, eles passam por cima mesmo, expulsando o capeta do poste do cachorro, dito porque ele está poderoso na presença de Deus. Mas aí não faz uma manutenção diária, não se enche continuamente da presença do Espírito Santo, e aí a chama vai apagando. Aí precisa que alguém especial venha e ative de novo aquela chama, que acenda de novo aquela chama. E aí a pessoa fica mais um dia, 2 dias, às vezes uma semana, naquele fogo, mas de repente passa de novo. Queridos, e Deus não nos chamou para ser assim. Sabe, pessoas de altos e baixos, a Bíblia nos chama a ser uma pessoa de um ânimo só, não de duplo ânimo, ou de ânimo doble. Nós precisamos ter a nossa vida, a cada dia na presença do Senhor, bebendo do Espírito Santo, nos enchendo do Espírito Santo, vivendo com o Espírito Santo. Por quê? Porque dessa forma nós vamos continuar a cada dia olhando para Cristo, o nosso alvo, olhando para o Senhor e podendo agir em todas as coisas através do Espírito de Deus. Amém, querido? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa beber do Espírito Santo, se embriagar dele, mesmo que você caia, levanta, cai de novo, levanta, e assim vai, aleluia. Queridos, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Se você está com a Bíblia aí, se você pode abrir lá. Rapaz, gostei dessa taça aqui na frente, coisa linda. Eu estou aqui pregando, eu estou só observando as coisas. Aleluia. Me sinto quase no templo de Salomão. Aleluia. Joel 2, 28 diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Queridos, o tempo que nós vivemos é um tempo que nós precisamos nos encher desse Espírito, porque eu creio que ele já está sendo derramado, ele já está à nossa disposição. Às vezes eu vejo pessoas orando e falando: Senhor, faz um avivamento sobre a nossa nação, e eu com muito amor e carinho, assim, eu não quero jamais recriminar essas pessoas, mas eu entendo que todo avivamento precisa começar através da nossa vida. Avivamento é gerar vida, avivamento é trazer movimento, e queridos, Deus age através de mim e através de você, amém? Sabe, Deus quer usar a minha vida e a sua vida para muitas coisas acontecer. Então eu penso sempre que quando eu olho para esses versículos, eu olho sobre esse encher do Espírito Santo, eu só consigo imaginar
que eu preciso a cada dia me encher dele, porque eu sou o próprio avivamento andando na terra. Você já pensou nisso? Pessoas cheias do Espírito Santo, às vezes nós olhamos o avivamento e nós queremos aquele movimento, né? Eu não sou contra movimento, e às vezes acontecem uns movimentos lá na igreja que até eu paro e falo, meu Jesus, que é isso que está acontecendo? É o Espírito Santo fazendo movimento, e eu não tenho problema nenhum com isso, mas tem pessoas que acham que o Espírito Santo só move no movimento, só no ajuntamento que o Espírito Santo vai agir, e esquecem que pessoalmente quando buscamos nós recebemos, e que nós então somos esses causadores de avivamento sobre a terra. Amém, querido? Amém. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você é o puro avivamento. Queridos, nós precisamos buscar as coisas de Deus a cada dia, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para nós sermos cheios e mais cheios e mais cheios e mais cheios da presença dEle. Sabe, não é algo assim, olha, eu acho que eu já busquei hoje e a porção está legal já, Deus. É Deus quem dava a porção ao povo. Sabe, e nós precisamos buscar de Deus a porção dEle para a nossa vida em todo instante. Sabe, nos encher a cada dia mais da presença dEle. Querido, quando nós somos cheios do Espírito. Eu sei que o pastor Márcio, semana passada, o pastor Ralph me falou, que ele falou um pouco sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas eu quero só reler esse texto com você. Porque quando nós somos cheios, nós estamos bebendo do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter uma vida diferente do que todas as outras pessoas têm. Do que todas as pessoas que não estão na presença de Deus. Não é que você vai ser melhor do que ninguém, vai se achar melhor do que ninguém, mas você vai agir de uma forma melhor, porque você vai refletir a glória de Deus sobre a tua vida. Sabe, queridos, eu gosto tanto de olhar para Gálatas 5:22, quando fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Sabe, queridos, quando eu penso em alguém cheio do Espírito Santo, alguém que vive pelo Espírito Santo, vocês vão ter uma bênção tão grande aqui daqui 2 semanas, que vai ser o pastor Luciano ministrando aqui sobre dons. Ele ainda não ministrou esse seminário lá na igreja. Depois eu posso gravar um vídeo para ele, depois você mostrar, fala assim, você está me devendo, né? Mas eu quero muito levar ele lá em Paranaguá para ministrar. Ele já foi lá ministrar o seminário de finanças, mas eu quero muito ele ministrando o seminário de dons. Vocês vão ter algo. Eu vou fazer o Sec News aqui. Vocês vão ter algo poderoso, queridos. Deixa eu abrir um parênteses. Não deixe de participar. Sabe, faça o que for necessário para estar aqui, porque eu sei que acontecerá algo na sua vida. Tem muitas coisas aqui dentro de você que o Espírito Santo já colocou. Só precisa de algo que eu falo assim, ativar algo na sua vida. Parece que só precisa apertar o botão do power na sua vida, para você então colocar isso para fora e agir através dos dons. Sabe, querido, agora vamos olhar essa questão do fruto do Espírito. Querido, quando eu olho para o fruto do Espírito, tudo aquilo que Deus espera que nós venhamos a agir, porque se somos cheios do Espírito, então nós vamos viver através do fruto do Espírito. O primeiro deles é o amor ágape, um amor sacrificial, um amor que abre mão de coisas, que não busca o seu próprio interesse, mas busca o interesse do próximo. Sabe, querido, as nossas ações e atitudes precisam refletir diretamente do que nós somos cheios. A Bíblia nos fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio o coração. Queridos, e nós precisamos ter a nossa vida completamente cheia do Espírito. Porque quando nós vamos agir, quando nós vamos nos relacionar, tanto dentro de casa, começar dentro de casa, com a esposa, com filhos, né, ou vice-versa aqui, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de igreja, de grupo familiar. Queridos, nós precisamos refletir daquilo que somos cheios. Então, se em casa eu grito demais, quer dizer que eu estou cheio de alguma coisa diferente do que o Espírito Santo.
Quer dizer que talvez eu estou me enchendo mais da televisão, estou me enchendo mais de modelos desse mundo do que exatamente aquilo que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então o amor vai moldar tanto as nossas atitudes, mas vai moldar também o nosso falar. Quero dizer, eu amo a minha esposa, eu sou apaixonado pela minha esposa. Nós somos casados há 14 anos, indo agora, em dezembro completamos 15 anos de casamento. Queridos, e cada dia que passa eu olho para ela, primeiro eu penso que Deus foi muito gracioso comigo, porque ela é linda demais. É a mulher mais linda que Deus já fez do meu universo, Então, assim, ela é linda demais, e eu sou apaixonado por ela. E querido, eu não consigo jamais me ver tratando ela de uma forma diferente, que não seja com amor. Então, o amor, pastor Ralph? Ele fala que ele gosta do R quando eu puxo, mas o amor, ele, sendo humano, vindo simplesmente do meu coração, chega um momento que ele acaba. O homem não tem como amar alguém, a não ser que seja através do amor que vem gerado pelo fruto do Espírito. Não há como ficar casado por uma vida sem ser gerado pelo fruto do Espírito. Sabe, querido, quando nós nos enchemos do Espírito, esse amor então, que ele eu vou usar esse termo mesmo, que ele é um amor eterno, ele está dentro de nós. E aí nós agimos com a nossa família em um amor a cada dia mais, eu vou usar esse termo também, perfeito. E nós também vamos amar as pessoas do nosso trabalho, vamos amar e tratar com amor as pessoas que nos rodeiam, as pessoas na igreja, porque é claro que às vezes no ambiente de igreja, no ambiente de culto, é fácil a gente dizer que ama um irmão, muito fácil, mas nos relacionamentos, e eu amo o modelo que nós trabalhamos, de célula, o grupo familiar, de discipulado, porque o relacionamento vai demonstrar se nós amamos mesmo ou não. Porque falar que ama é uma coisa, se relacionar e depois dizer continua amando e demonstrando amor é outra. E só é possível através do Espírito Santo. Alegria. Querido, quando eu penso em alegria, sabe aquele dia que nada dá certo? Quem já passou por um dia assim? Queridos, eu já passei por alguns dias assim, que nada deu certo. Sabe que aquilo que precisava ser pago, não consegui pagar. Sabe que faltou alguma coisa para completar o meu dia, resolver coisas, ficou coisa para trás. Sabe aquele dia que parece que é o ônibus que atrasa, ou é o avião que atrasa, ou alguma coisa, é pessoas que descumprem palavras, tudo deu errado. Chega no final do dia, você está lá com um sorrisão no rosto, cheio de alegria. Chega em casa, cheio de alegria. Teve um tempo atrás, foi um dia daqueles, uma segunda-feira poderosa, bem poderosa, que eu tinha tudo para chegar em casa, tirar o sapato, deixar no meio do caminho, me jogar no sofá, erguer as pernas, fechar a cara e simplesmente não falar com ninguém, porque o dia foi terrível. Mas eu cheguei em casa, abri a porta, dei um sorriso para minha esposa, e ela falou: amor, resolveu tudo? Eu falei: não. E ela falou assim: e você me fala isso sorrindo? Eu falo assim: eu preciso ter alegria no meu ser. Sabe, eu não vou ficar abalado pelas coisas que estão à minha volta. Se eu tenho um Espírito que vive dentro de mim, que ele é a própria alegria de Deus. Então eu preciso ser feliz sobre todas as situações. Alegre-se, eu não sou louco. Eu sei que eu preciso resolver as coisas, mas eu preciso continuar vivendo com alegria. Não é a situação que vai me fazer ficar alegre. Não é a situação que vai me fazer ficar feliz. Pastor Walter de Oliveira, eu lembro de uma vez ele ministrando e ele colou uma nota de R$50 na testa. E ele ficou um tempo sorrindo, ministrando, falando, e de repente aquela nota, ele chacoalhou, a carequinha dele, e aquela nota caiu. E aí ele fechou a cara. E foi ministrando muito sério. De repente ele vai lá, cata aquela nota e cola de novo na testa. E sorri. E de repente, você já entendeu o que ele estava querendo dizer. Que tem muitos de nós que somos movidos, não por aquilo que o Espírito Santo traz em nossas vidas, mas movidos por aquilo que nos rodeia, movidos em alegria pelas situações.
Queridos, nós não devemos ser movidos pelas situações, mas essa alegria precisa vir do Espírito Santo a cada dia mais. Aí nós temos a paz, né, que é uma quietude de coração e mente, né, baseada numa convicção tremenda, que tudo vai dar certo, porque nós estamos aqui no nosso relacionamento com Deus, caminhando a cada dia, e quem está com Deus já está em maioria, então tudo vai dar certo, e aí essa paz que excede todo entendimento vem sobre a nossa vida. Sabe, quem se alimenta, quem se enche do Espírito Santo a cada dia, vai conseguir viver essa paz, a longanimidade, né, que é perseverança, paciência, ser tardio em irar-se, sabe, ou para o desespero também. Querido, aqui existe algo que nos dias de hoje está faltando, inclusive para os cristãos, e muito, que é a longanimidade. Eu vejo tantas pessoas estourando um com o outro tão rápido. O trânsito é o maior lugar, ou o melhor lugar, onde nós vamos ver se tem pessoas longânimas ou não. Sabe, eu gosto muito de andar com as pessoas nos seus carros. Amanhã eu vou andar com o pastor Ralph, ele vai me levar até o Rio de Janeiro, né? Então eu vou ver se ele é longânimo ou não, aleluia. Mas, queridos, eu já saí com irmãos da igreja, líderes, que alguém fecha, ele já mete a mão na buzina, já põe a mão para fora e fala um monte de coisa, abençoado! Na verdade, abençoado é outra coisa que ele queria dizer, mas porque ele é crente, né, ele precisa falar abençoado. Mas, queridos, quantas vezes nós não somos longânimos? O que está nos faltando? Ser cheio do Espírito de Deus. Sempre que nos falta algo de Deus, o caminho que nós devemos procurar é buscar mais do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ajudar através do fruto que Ele tem sobre a nossa vida, e através da nossa vida, nós vamos então conseguir ser longânimos. Não estou falando que você não deva tratar situações, que você precise ser sério, sabe que tem momentos que você precisa dar um ponto final nas coisas, mas isso com seriedade, mas com longanimidade, com a mansidão. Mansidão é a moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que podia irar-se que poderia irar-se, mas quando for necessário, mas também muito humilde para se submeter quando for preciso. Sabe, querido, quando eu penso em longanimidade, eu gosto de grudar aqui com mansidão, porque nós precisamos cuidar em toda a situação, sabe, para nós demonstrarmos o caráter realmente do Espírito Santo sobre a nossa vida, a vida dele sobre nós. Benignidade, né, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Bondade, né, um zelo pela verdade, pela retidão, é uma repulsa ao mal. Querido, é tão importante nós entendemos que nós precisamos expressar atos de bondade, e cada vez que nós expressamos esses atos de bondade, nós estamos expressando a vida do Espírito através de nós. Não somos nós, mas é o Espírito através de nós. Fé, querido, fé tem a ver com fidelidade também, que é uma lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, ou seja, ser de confiança e ser honesto. Sabe, querido, isso tem, se fosse aqui, né, só o fruto do Espírito já dá algumas palavras, né, porque se nós formos mergulhar, olhar bem, nós precisamos tratar tantas coisas dentro de nós, tantos detalhes dentro de nós, porque às vezes nós somos, aí sim, né, muito simplistas, nós escutamos algo com simplicidade, mas na hora de agir, nós somos mais simplistas ainda. Na verdade, nós somos até pobres no nosso agir. Nós não olhamos alguns detalhes. Nós achamos que, muitas vezes, né, vestir uma roupa de crente, achamos que ter uma feição, talvez o cabelinho cortado como de crente, se ainda tem isso nos dias de hoje, né, que já misturou um pouco aí, mas às vezes falar como crente vai mostrar que nós temos a presença do Espírito Santo sobre nós. E na realidade, agindo não somente quando as pessoas vêm, mas principalmente quando elas não nos veem, é que nós demonstramos realmente na presença de Deus se temos a vida do Espírito em nós ou não.
se nós estamos deixando Ele agir em nós ou não. Continuando aqui, temperança, né, o controle, o domínio sobre nossos próprios desejos e paixões. Queridos, então assim, se nós temos o Espírito Santo, se nós nos enchemos dele a cada dia, nós vamos exalar então o bom cheiro dele sobre a nossa vida. Nós vamos mostrar o fruto dele sobre nós. Sabe, quando nós então somos cheios dele, nós entramos em 1 Coríntios 12, que eu nem vou ler, porque daqui 2 semanas o pastor Luciano, ele já até deu uma palhinha ali a respeito disso, né? Mas você vai escutar tanto ele falando sobre a questão dos dons. Queridos, quando nós somos cheios desse Espírito Santo, todo dia nos enchendo, não é algo, lembre-se disso, não é algo de uma vez só, precisa ser continuamente, precisa se tornar o bom termo aqui, né, de uma rotina, ou de um princípio para a sua vida diária, se encher do Espírito Santo, você vai estar glorificando a Deus. Sabe, em 1 Coríntios 12, no versículo 13, fala sobre nós bebermos do Espírito Santo, ou do Espírito. Querido, para mim isso, tem uma música aí mundana que diz, né, beber, cair e levantar. Eu fico tanto pensando nisso, que quando nós bebemos do Espírito Santo, nós temos a possibilidade em Deus de não cair. Você entende isso? Porque quando nós estamos nos enchendo, sendo revestido dele, nos enchendo mais e mais a cada dia, queridos, nós vamos querer passar longe do pecado, longe até as tentações que vêm, você quer ficar ainda mais longe. Sabe, você já vai para o discipulado, você vai, antes que qualquer tentação comece a virar muitos pensamentos, de repente se torne ação, quando você está ali se enchendo do Espírito Santo, você vai ficar longe do pecado. Você vai querer muito mais da presença de Deus. Sabe, querido, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós vamos tomar posse de tantas coisas em Deus, de tanta vitória em Deus. Sabe, nós vamos poder olhar para frente, nós vamos poder realmente não ser orgulhosos jamais, mas poder andar de cabeça erguida, sabendo que existe algo dentro de nós que vai agir através de nós. Amém, querido? Olha para quem está próximo a você e fala assim: existe algo dentro de você que quer agir através de você. Querido, Atos capítulo 9, versículo 31. Abra sua Bíblia lá comigo. Atos 9, 31. Aqui fala, logo depois, né, ali da conversão de Saulo, mas o versículo 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Querido, quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós somos encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós vemos alguns irmãos, pastores, líderes, encarando algumas coisas, encarando uma construção, encarando alvos, correndo atrás mesmo, porque eles estão encorajados por esse encher do Espírito Santo. Isso aconteceu lá em Atos. A igreja era encorajada pelo Espírito. Ela não agia simplesmente em métodos, modelos, e vamos fazer assim que dá certo, daquele outro jeito que dá certo. Não. Quando eles buscavam o Espírito enchia a vida deles. E então eles bebiam do Espírito, eles eram cheios do Espírito, e então eles eram encorajados, impulsionados. Querido, talvez você possa pensar na tua semana que vai seguir, a partir ainda de hoje, de amanhã, e talvez você sabe que você precise resolver tantas coisas essa semana, e algumas delas até te gerem muita preocupação. Eu quero te falar nessa manhã, que quando nós enchemos a nossa vida do Espírito Santo, Ele nos encoraja a vencer todas as situações.
a enfrentar cada detalhe. Sabe, queridos, há 2 anos, na verdade nós tivemos 2 situações, mas há 2 anos atrás, nós tivemos um líder das nossas células, um dos nossos líderes, foi diagnosticado de câncer. Câncer no sangue, não leucemia, mas um outro tipo de câncer no sangue. E ele passou alguns meses de tratamento, e crendo, e orando, e quando nós ficamos sabendo, ele era um empresário, nós fomos logo estar com ele por causa de tantos afazeres que ele tinha, e nós queríamos de alguma forma tentar ajudá-lo também, porque era ele, a esposa, ele com 34 anos, a esposa também, 33, 34 anos, então na época ele 34, ela 32, e nós queríamos muito ajudá-los de alguma forma, nós queríamos tentar aliviar, eu até falei, se precisar eu vou lá ajudar ele a trabalhar na empresa, para aliviar um pouco a pressão dele, para que ele pudesse então cuidar, né, da saúde dele. Então ele precisou passar por alguns momentos, mas, né, de quimioterapia, e nós sempre estando com eles, e orando com eles, e ele me ensinou algumas coisas. E quando eu falo sobre encorajar, para mim, ele foi alguém que me ensinou que realmente o Espírito Santo encoraja as pessoas. Porque em nenhum momento, durante todo o tempo de tratamento dele, ele ficou cabisbaixo. Em nenhum momento eu via ele reclamar, mas ele encarava com uma garra aquele momento de dificuldade. E aí ele precisou fazer, além de quimioterapia, radioterapia, ele precisou fazer também o transplante de medula dele para ele mesmo, né, que era uma técnica que estavam usando, e foi feito. E, queridos, dias depois foi diagnosticado que ele estava 100% curado. Eu não terminei a história ainda. Dias depois, ele é tomado de uma pneumonia. Ele vai em coma para o hospital. E quando eu vou visitá-lo, ele está saindo do coma, mas num estado bem grave. Já o médico desenganando ele. Ele olha para mim e ele fala assim: pastor, eu creio que Deus está no controle de tudo. E eu sei que é Ele que comanda a minha vida. Querido, isso é coragem do Espírito Santo ou não é? É a presença de Deus sobre a vida dele ou não é? Aprove a Deus recolhê-lo. Nós choramos com a família, nós oramos, mas, querido, quando eu olho para situações assim, sabe, talvez você assim, pô, pastor, eu esperava aí, né, que ele ia ser curado. Querido, na realidade ele foi curado do câncer. Não foi o câncer que o levou. Eu entendo que algo perfeito de Deus foi feito sobre a vida dele. Eu realmente entendo que era o tempo de Deus levá-lo. Mas para mim, o ponto principal é que ele venceu nessa vida, porque ele foi estar com Deus. E encorajado pelo Espírito, ele poderia no meio do caminho ficar entristecido, desviar da fé, ele poderia ter perdido a fé, ele poderia blasfemar contra Deus, mas encorajado pelo Espírito, ele foi até o fim. Querido, se você tem coisas para resolver, seja encorajado pelo Espírito e vá até o fim. Sabe, pegue da presença dEle, busque a presença dEle e vai até o fim. Por quê? Porque Ele vai te ajudar a vencer. Sabe, o fim é Deus que dá o resultado para nós. Mas esse caminhar, esse decidir, esse ir atrás, esse viver nessa coragem do Espírito precisa partir de nós. O Espírito não vai ser corajoso por nós, Ele vai ser a coragem em nós. E nós precisamos agir então nessa coragem. Uma igreja que é encorajada pelo Espírito Santo. Querido, quem mergulha no Espírito, quem busca a presença dEle, quem bebe dessa presença a cada dia, vai ser alguém de coragem, que vai enfrentar toda e qualquer dificuldade. E você é alguém de coragem. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa manhã. Você já é alguém de coragem, em nome de Jesus. Querido, eu gostaria de convidar você a se pôr em pé nesse momento. Eu gostaria muito de orar juntamente com você. Por quê? Porque, querido, eu quero que, primeiramente,
você realmente tenha consciência de uma necessidade de buscar a presença do Espírito Santo a cada dia sobre a sua vida. A necessidade de beber da presença dele a cada dia sobre a sua vida. Não só quando tudo está bem e não só quando você tem vontade. É todo o tempo. É quando a coisa não está bem ou quando tudo está bem. Mas é quando você está cheio de vontade e quando você também não está com vontade. Porque é Ele que vai mudar coisas dentro de nós, que vai nos ajudar a lidar com todas as situações à volta e vai nos garantir vitória no final de tudo. Amém, querido? Sabe, eu gostaria de convidar você a colocar a mão assim sobre o seu coração, se você pode nessa hora, e que você comece a orar ao Senhor, realmente a pedir para que o Espírito Santo, esse amigo, essa pessoa amiga que o Senhor nos deixou, venha sobre a sua vida, sobre o seu coração nessa manhã, para que você possa ser encorajado por Ele, para que você possa continuar crendo, olhando para as situações à sua volta e acreditando que Ele vai agir sim na sua vida. Querido, comece a orar ao Senhor, comece a falar com Ele, erga a sua voz nesse momento e comece a pedir: Senhor, eu quero beber dessa presença. Senhor, eu quero me embriagar da presença do Espírito a cada dia. Eu quero que as minhas emoções sejam tomadas pelo Espírito. Eu quero que a minha mente seja tomada pelo Espírito. Eu quero que o meu caráter seja tomado pelo Espírito. Eu quero que a minha vida por completa seja cheia do Espírito. Vai orando, querido. Vai falando com o Senhor nesse momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Sua vida em nós, nós precisamos mais da Tua presença em nós. Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, meu amigo, venha sobre mim, venha sobre nós. Senhor, que nessa manhã a nossa consciência venha ser ativada para entendermos a necessidade de ter um relacionamento íntimo com o Teu Espírito a cada dia, de nos movermos somente pelo Teu Espírito, de deixarmos as nossas próprias afirmações de lado, mas mergulharmos com as afirmações que vêm do Teu trono através da vida do Teu Espírito em nós. Senhor, que nós possamos ter a cada dia a certeza que estamos buscando o Senhor, que nós estamos buscando a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, que como nós estamos nos reagindo às situações, nós estamos fazendo, porque é o Teu Espírito Santo que está agindo através da nossa vida. Senhor, quantas pessoas que às vezes vivem com tristeza no seu coração, quantas pessoas que vivem com falta de perdão no seu coração. Deus, quantas pessoas que ficam pensando que nada deu certo ou que nada dará certo. Meu Pai, quando o Teu Espírito vem, Ele nos traz coragem para acreditar que nós podemos perdoar,
que nós podemos ser libertos, que as coisas podem mudar à nossa volta. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha sobre a sua igreja nessa manhã, faz com que nós possamos agir através de Ti, que nós possamos ser cheios de Ti a cada instante, para que esta semana, mais uma vez, nós possamos caminhar sobre a terra como alguém que é carregado do Teu Espírito, como alguém que é o templo do Teu Espírito, como alguém que é aos próprios pés do Teu Espírito sobre a terra. Por isso, age sobre a nossa vida, hoje age sobre cada um que aqui está, age, Senhor, sobre cada família. Meu Deus, quando o Teu Espírito entra na nossa vida, o ambiente familiar muda, as brigas acabam, o relacionamento melhora, Deus, até a educação dos filhos, ela se torna muito melhor, porque é o Teu Espírito Santo que nos guia a cada dia. Senhor, enche-nos a cada instante mais com a Tua presença, age sobre a nossa vida a cada dia mais, age sobre nós, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, age sobre cada líder de grupo familiar, age sobre cada discipulador, sobre cada discípulo, e que nós possamos continuar caminhando, encorajados pelo Senhor, a cada dia nos enchendo mais do Teu Espírito, Senhor. Nos faz andar na Tua presença, como aqueles que sabem que estão andando no centro da Tua vontade a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, Pastor Ralph.